essa obra. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nesta noite. E o versículo, precisamente o versículo número 3, o apóstolo Paulo diz para os irmãos que estão em Tessalônica: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor, da vossa firmeza e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em plena convicção, como sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aleluia. Olha o resultado: de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Irmãos, a igreja de Tessalônica, ou primeiramente a carta à igreja de Tessalônica, segundo alguns, é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele está em Corinto e ele escreve essa carta a esta igreja. Esta igreja nasce de uma forma extraordinária. Se você for lá em Atos 17, você vai ver. A igreja de Tessalônica, ela tem uma explosão. Pensa comigo, uma igreja nascer em apenas ali em torno de um mês. Precisou apenas de 3 sábados para a igreja de Tessalônica nascer. Converteu um monte de judeu e a maioria de gregos, e nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo naquele lugar, através da vida do apóstolo Paulo. Mas essa igreja, ela não simplesmente nasce, ela não tem uma explosão. Existem 2 tipos de crescimento, irmãos: crescimento na igreja, enfim, na vida espiritual. Qual é os 2? O crescimento genuíno e o inchaço. Tem vezes que o crente cresce, mas tem vezes que ele incha. Ele incha. A igreja que o apóstolo Paulo, através do Senhor Jesus Cristo, ele edifica naquela cidade, foi ali que disseram: estes homens que têm alvoroçado o mundo têm chegado até nós. Ela não é uma igreja que inchou, mas é uma igreja que cresceu. E a igreja que cresce, ela permanece. O crente que cresce, ele permanece. Agora o inchaço, amanhã ou depois, ele vai diminuir. A igreja que cresce por causa do barulho, a igreja que cresce por causa do pastor, a igreja que cresce por causa do grupo de louvor, a igreja que cresce por causa do templo, ela vai chegar um momento que vai diminuir. Mas a igreja que cresce, conforme o apóstolo Paulo, ele disse: vocês nasceram, vocês cresceram através do que vocês viram em nós e começou a praticar e a viver. Vocês cresceram. E a igreja, irmãos de Tessalônica, ela é uma igreja que fica famosa. E tem o lado bom da fama e o lado ruim da fama, Porque no lado bom é exercido
conforme a igreja de Tessalônica exerceu, é uma maravilha, porque a palavra do Senhor me diz para mim e para você, no versículo de número 7 e no versículo de número 8, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Você ficou famoso, você ficou conhecido, e foste, que fama maravilhosa, irmãos, que fama maravilhosa a ser copiada. Vocês ficaram famosos por quê? Por causa da fé de vocês. Vocês se tornaram conhecidos pela fé que há em vocês, pela devoção que há em vocês. Vocês ficaram conhecidos. Não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares. Esse é o resultado, irmãos e irmãs, de igreja e de povo que ouve a palavra do Senhor e não vive o evangelho somente de palavras. Como assim? Porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder. Aleluia! Mas então quer dizer que existe evangelho só de palavra? Claro que tem. Evangelho só de palavra. E ainda eu acrescento mais, ainda é só de palavra e ainda não vive a palavra. Aleluia. Não tem condições de viver a palavra, e quem dera mostrar o poder de Deus. Agora eu e você, nós vamos pregar e anunciar o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. É o evangelho de palavras, mas de poder. Não pregamos um evangelho apenas de palavra, mas em demonstração e poder de Deus. A igreja de Tessalônica, a igreja famosa, a igreja que influencia. E aí eu quero perguntar para você, qual é o tipo de influência que você exerce? A igreja de Tessalônica é a igreja que influencia uma região toda. Mas às vezes, obreiros do Senhor, nós não conseguimos influenciar o nosso vizinho. Nós não estamos conseguindo influenciar a nossa rua. Nós não estamos conseguindo, já ouvimos falar aqui, influenciar o nosso trabalho, aonde trabalhamos, mas ao contrário, somos influenciados. Quando dizia e falava da igreja de Tessalônica, dizia: eu quero ter a fé daquele povo. Alguém quer ter sua fé, irmão? Alguém está querendo ter sua fé, meu irmão? Para a igreja de Tessalônica, o povo queria ter a fé deles. Eles foram os influenciadores, famosos pela fé. Igreja do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que estão aqui de Sertanejo, de Rancho Alegre, sabem muito bem o quanto que temos dito e falado sobre nós ganharmos almas para o Senhor, fazermos a obra do Senhor. Para que você foi chamado? Para que você está aqui? Irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele te chamou, Ele te escolheu para você influenciar a sua casa, a sua família, a sua cidade, o seu bairro, o seu trabalho. Seja como esta igreja. Se não, você está demonstrando que o evangelho que você conheceu é apenas um evangelho de palavras, mas não é um evangelho do poder. Porque o poder muda aonde você chegar, aonde você estiver, o local tem que mudar. Aleluia! Se você chegar num ambiente aonde te conhecem e aonde te veem
e sabe quem é você, e eles estiverem falando piadas imorais, e eles continuar falando piadas imorais perto de você, alguma coisa está errado, meu filho, alguma coisa está errada, minha filha. Sabe por quê? É falta de influência, porque aonde você chegar, a coisa tem que mudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi eu que falei isso, mas foi o meu Jesus. Glória a Deus. Uma mulher não pega 5 quilos de farinha e coloca 10 quilos de fermento. Ao contrário, ela pega 5 quilos de farinha e coloca uma pitada de fermento. E para esse caso, o Senhor Jesus Cristo disse: assim é o reino de Deus. Nós somos o fermento. Somos o fermento. Porque o poder não está com a farinha, o poder não está com o mundo, o poder está com a igreja, o poder está com a gente, o poder está no reino de Deus. Mas existem situações. Jesus Cristo, ele vai saindo de uma cidade. Glória a Deus, aleluia. E ele está deixando a Judéia e está voltando para Galiléia. Aleluia. E quando ele está voltando para Galiléia, a Bíblia diz em João no capítulo 4, versículo 4, que era necessário passar em Samaria. Era necessário, ele tinha que passar por ali. E ele chega à beira de um poço, já está o sol escaldante das 3 da tarde. E ele para à beira de um poço. E quando ele está naquele local, de repente vem alguém para buscar água. Mas o que eu quero dizer para você aqui, não é questão da mulher e nem de Jesus. O próximo versículo vai dizer assim: e os seus discípulos foram comprar comida. Aí eu só pergunto, por que Jesus manda os discípulos comprar comida? Por que Jesus não deixa isso ali? Hã? Por que Jesus vai lá. Jesus estava com fome? A prova que no final, quando ele chega com a comida, Jesus diz: você está enganado. Você está enganado. Não estou com fome não. Não estou com fome não. E Jesus disse: por que você vai buscar comida então? A buscar comida só foi apenas uma desculpa, um disfarce para mandar vocês ficar um pouco distante, porque vocês iam atrapalhar e impedir o milagre, a bênção na vida de uma samaritana. Aleluia. Irmãos, será que Jesus não está precisando mandar a gente ainda comprar comida? Irmãos, será que Jesus ainda está precisando, em certas ocasiões, dizer: deixa eu aqui resolver a situação, deixa eu resolver? Porque a influência de vocês, ainda bem que eles aprenderam. Glórias a Deus. Se você ir um pouquinho adiante, você vai ver depois Jesus já dizendo para eles ir fazer a obra, eles ir pregarem. Mas naquele dia, eles ainda não estavam preparados para ver Jesus conversando com a samaritana, ainda mais quando Jesus revelasse que ela era praticamente uma prostituta, ou uma prostituta. Aí é que a casa ia cair para o lado de Jesus. Porque às vezes não estamos sendo como a igreja de Tessalônica. E Jesus tem que mandar nós ir comprar pão. Tem que nos dar uma missão extraoficial, apenas para nos distrair. Por quê, irmãos? Por quê, irmãs? Por quê? Porque é necessário que nós aprendemos aqui que o Senhor Deus, Ele está precisando de mim, Ele está precisando de você, Ele está contando com a gente. Sabe por quê? Ele diz: rogai ao Pai para que vos envie o quê? Semeadores ou ceifeiros? O que é que Ele mandou?
Para que é a nossa oração? Ceifeiros. O evangelho está precisando de ceifeiros. Semeadores. Você vai para um rádio, para os meios de comunicação, e milhões de pessoas são alcançados. É necessário semeadores, mas muito mais dos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os ceifeiros é aquele que acolhe, é aquele que busca, é aquele que visita, é aquele que estende as mãos, é aquele que colhe aquela alma que está perdida. Nessas vezes que eu lembro, que cito sobre isso, ainda está aqui a mãe Marli, a família dela foi alcançada pelo rádio, através de uma mensagem de um pastor americano lá dos Estados Unidos, ele pregando. O pastor Nelson foi aquele que foi lá e colheu. Irmãos, irmãs, está precisando dos ceifeiros, está precisando de igrejas, de povo, de homens e de mulheres que não estão vivendo um evangelho de palavras, mas está vivendo o evangelho de palavra, mas de poder, demonstração do poder de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família. Não homens e mulheres que tem que se buscar pão para deixar o Senhor Jesus trabalhar. Irmão, eu preciso dizer isso para você. A sua fama, o seu exemplo, ele falará muito mais alto do que as tuas palavras. Billy Graham dizia: nós somos a Bíblia que o povo lê. Nós somos. Qual que é a fama? Qual é a tua fama? Qual é a sua fama? O que é que ouvem de você no seu trabalho, na sua rua? Se converteu, mas as palavras imorais não saíram da sua boca. Se converteu, mas ainda continua comprando e não pagando. Converteu, mas ainda continua no mundo da fofoca, de tantas mensagens de palavra que nós ouvimos aqui hoje a respeito disso já, de falta de perdão e amor e coisas semelhantes. Será que não é tempo, irmãos e irmãs, da minha região, aonde eu estou, a minha cidade, as cidades circunvizinhas, ouvir falar de uma obra diferente, de um povo que está buscando a santificação? Será que não é hora de a minha Macedônia, a minha Acaia, ouvir falar de um povo diferente? Aproveitando que aqui tem vários lugares, será que a sua Macedônia, a sua Acaia, a sua vizinhança, os seus lugares vizinhos, não está na hora de eles ouvir de uma obra diferente? Irmãos e irmãs, de igreja eles estão cheios. De igreja eles estão cheios. O que eles querem conhecer é o povo diferente. Eles querem conhecer uma obra diferente. Em nome de Jesus, por isso saia daqui hoje com esse propósito no seu coração. Eu vou, mas eu vou para fazer a diferença em nome de Jesus.